Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História. E galera, nessa nossa aula de agora, sem mais delongas, a gente vai falar desse contexto de mundo no século XX e XXI, mais especificamente sobre a nossa história do Brasil republicano, né? Vamos falar aqui então do nosso governo Sarney, certo? A gente precisa retomar um ponto importante. De 1964 a 1985, o Brasil viveu um regime ditatorial, né? E aí nós temos o José Sarney sendo o primeiro presidente civil a comandar o país. Mas, professor, ele foi eleito? Então, as eleições de 1985 foram eleições indiretas. Em 84 nós temos as manifestações pelas diretas já, que foram, como o próprio nome já diz, manifestações favoráveis a eleições diretas em 84. Esse movimento ganhou força, mas não foi atendido, mas, mesmo assim, nós tivemos eleições indiretas. E nessas eleições, um civil foi eleito. Quem foi o eleito? Tancredo Neves. O Tancredo Neves, então, avô do político atual Aécio Neves, né, lá de Minas Gerais, ele foi eleito presidente da República, porém, né, numa disputa ali contra o Paulo Maluf, do PDS de São Paulo, o Tancredo vence essas eleições, porém, na véspera do Tancredo Neves assumir o poder, alguns dias antes, ele tem um mal súbito e acabou falecendo. E ele não consegue assumir a presidência. Quem assume o Brasil, então, é o seu vice, José Sarney. Qual o problema? O Sarney entrou meio de gaiato nessa jogada. Ele entra como vice do Tancredo somente para fazer uma chapa mais confiável, de certa forma. Mas o Sarney não estava familiarizado com o plano de governo e nem com a equipe desse governo. Antes da gente falar do governo do Sarney, precisamos comentar o seguinte. Por mais que não tivéssemos tido, nesse momento, eleições diretas, o Tancredo foi o primeiro presidente civil depois da ditadura. E com a morte do Tancredo Neves, nós tivemos uma comoção nacional gigantesca. As pessoas saindo às ruas chorando pela morte do Tancredo Neves. E aí, então, assumiu o José Sarney, porque o Tancredo acabou falecendo. Qual o contexto? Aqui a gente vai entrar num campo interessante. O Sarney assume o poder, como eu comentei com vocês, sem conhecer plano de governo e nem equipe de governo. Ele não tinha afinidade com as pessoas que estavam no poder. É como você chegar mandando num lugar que você não conhece ninguém. Você não vai conseguir. Você precisa se familiarizar com a situação. Você precisa de um plano de governo. Ele precisava disso, ele não tinha. Ele nem conhecia o plano do Tancredo. Ele consegue sustentação no seu mandato graças à influência de um político chamado Ulisses Guimarães, que entra para a história brasileira como sendo responsável por guiar as decisões e o desenvolvimento, a organização da Constituição de 88, que a gente já fala sobre ela. A economia e também um outro ponto importante é que Ulisses Guimarães ele era presidente da Câmara dos Deputados. Certo? Vem comigo aqui num ponto legal. Economia e política nesse momento que a gente está falando aqui. 84 para 85 nós tivemos um índice de inflação no Brasil enorme, galera. O poder de compra estava cada vez mais reduzido. Então, o Brasil estava sofrendo aqui os efeitos do milagre econômico e também do endividamento externo que foi feito lá ainda durante o governo JK e incentivado, intensificado durante o regime militar. Então, uma hora a conta chega, uma hora a ressaca bate. E é aqui que a gente está sentindo esses efeitos. Os efeitos dessa crise econômica. Olha isso. Em 84, a inflação chegou a 223%. Professor, eu achava que só podia chegar até 100%. Chegou a 223%. O que vai acontecer? O Sarney, quando assume o poder, tem dois pontos. Elaborar uma Constituição e outro ponto, dar jeito na economia. O que ele vai fazer? Esse cara, se tem uma coisa que ele tentou, foi colocar plano econômico. Por que eu falo rindo? Vocês já vão entender. Era necessário controlar a economia para facilitar essa transição, né, dos militares para uma democracia. E também o Brasil estava estagnado tecnologicamente. O Brasil não tinha carros, como é que eu posso dizer para vocês,
carros evoluídos, carros novos aqui, né? Nós temos qual que é o carro dos políticos, dos deputados e vereadores? O diplomata, por isso que é o nome, o diplomata era o carro de diplomata. Né? Você tem os Opalas diplomata sendo utilizados até o começo da década de 90 como sendo carro de luxo. Isso não cabia mais na política brasileira, na economia. Porque você sabe hoje em dia que esses carros eles têm um motor muito potente e gasta muito combustível. E ainda eram os carros utilizados pela elite. Então, o Brasil precisava se abrir para o comércio exterior. E aqui, o Sarney lança o chamado Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado? Talvez você tenha em casa moedas de cruzado, cédulas aí e tal, né? O Sarney diz o seguinte, tem que congelar os preços e os salários. Né? Congelamento dos salários e dos preços por 1 ano, tudo congelado. Você não aumenta o salário, mas só que você não aumenta o preço dos produtos. Sai o cruzeiro e entra em vigor, né? Sai o cruzeiro e vai entrar em vigor o cruzado. Olha o que faz. 1000 cruzeiros equivalem a 1 cruzado. Cortou os zeros. 1000 cruzeiros equivaleriam a 1 cruzado. E os produtos tinham que ser, o preço deles não podia aumentar. Tinha uma tabela que o governo brasileiro produzia com um valor. O leite vale tanto, o arroz vale tanto, o feijão vale tanto. E o mercado tinha que vender por esse preço. E como é que as pessoas faziam para isso continuar assim? Existem os chamados fiscais de Sarney. Existia a galera com um botãozinho que ia no mercado com essa planilha, olhava na prateleira e falava: ei, esse aqui tá errado o preço, hein? Pode mudar. Se a pessoa, esse era o fiscal, eu sou fiscal do Sarney. Se tivesse errado, a pessoa podia denunciar para a polícia vinha e fechava o mercado da pessoa. Quem se dá mal nesse processo? Os produtores rurais. Imagina que você teve uma colheita ruim e você precisava vender o seu tomate ou, sei lá, um abate de carne que você não teve um grande lucro, você queria aumentar o preço da carne, você não podia. O que as pessoas começaram a fazer, os produtores? Pararam de vender para os mercados. Por quê? Por que elas iam vender? Elas iam estar tendo prejuízo? Aí nós temos uma crise de desabastecimento. As pessoas iam para as prateleiras do mercado, não tinham o que comer, não tinham o que comprar. Acabava muito rápido, porque não estava sendo reposto. O que o governo brasileiro faz? Graças a esse desabastecimento, vai comprar produto no exterior. Mano, imagina o seguinte, o Brasil está quebrado economicamente, vai pedir dinheiro, vai com o dinheiro que tem, comprar alimentos no exterior, porque os produtores não querem fornecer para os mercados. Agrava-se a crise, com certeza. Né? O Brasil declara a moratória da dívida externa, diz que não vai conseguir pagar essa dívida externa. E o Sarney, um ponto importante, né, é que nas eleições de 86 ali, ele vai conseguir também, após essas eleições, um novo plano. Outro plano econômico. Depois do plano cruzado veio o plano cruzado 2. São vários planos, a gente não vai falar de todos porque não tem como, tá? No plano cruzado 2, o que aconteceu? Temos o aumento de 60% da gasolina e do álcool. Imagina. Aumento de 80% no preço dos automóveis, aumento de 25% no preço do açúcar e aumento das tarifas públicas de telefones de 30%, postal de 180% e energia elétrica de 40%. O cara está aumentando os valores. Após todos esses reajustes, tarifas foram congelados novamente. E aí tem um outro plano econômico que não dá certo, que é chamado Plano Bresser. Tá? Mas aqui o ponto central que a gente tem e que mais aparece em provas é o plano cruzado, que a gente tem esses fiscais do Sarney como sendo um ponto quase que anedótico, né? Uma piada dentro do nosso governo. Um ponto que não pode ser esquecido e que mais é cobrado do governo Sarney é esse aqui. A Constituição de 1988. Em 88, Ulisses Guimarães consegue aprovar a elaboração dessa Constituição, né? A nossa primeira Constituição Civil e com algumas características muito importantes. Vem comigo. Separação dos 3 poderes com eleições diretas para todos os cargos. Executivo, Legislativo e Judiciário. Prevendo-se 2 turnos nas eleições para presidente e governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes. Voto facultativo para pessoas acima de 16 e abaixo de 18. Se você tem 16, 17, 18, você pode escolher se vota ou não. E para pessoas acima de 70 anos. Entre 18 e 70 anos, o voto permanece obrigatório. O voto não é obrigatório. É obrigatório você comparecer à sessão de votação. Se você não quiser votar, você não vota. Você justifica, fala, eu não quero votar, não encontrei candidato necessário e pronto. Ou justifica depois. Né?
fim da censura aos meios de comunicação, inclusive após a Constituição de 88, o Traje a Rigor lança uma música muito conhecida, né, para ver se realmente não tinha censura. Liberdade de organização política e sindical, os partidos comunistas e socialistas voltam à tona, e a restauração das liberdades plenas garantidas individuais. Essa Constituição, comandada, esse processo dessa Assembleia Nacional Constituinte por Ulisses Guimarães, é um grande marco que a gente tem aqui, né, para o retorno de um Brasil civil, né, com governantes civis eleitos de maneira direta pela população. E aqui chegamos então ao fim do governo Sarney, com as eleições de 1989, quando Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil. Mas isso é um assunto para um outro momento. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido os elementos centrais do governo Sarney. Forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!